Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso programa Sanitate, aula na qual vamos falar um pouco sobre o ciclo aditivo, algo que é fundamental, né, para entender todas as adições e como elas funcionam, como é o seu mecanismo, né, justamente entender o mecanismo para depois combater o vício, né, a adição e conseguir a cura. Então, já deixe seu like, compartilhe com quem precise. Vamos lá, vamos entender um pouco sobre o ciclo aditivo. Bem, as adições, em geral, elas se enraizaram como tais, né, através das repetições de atos. Só que o que acontece? Esses atos, eles sempre têm algumas características parecidas. Então, todas as vezes que você cai num vício, né, tem uma queda no vício, você sempre realiza uma sequência de atos. Pare para perceber, né? Preste atenção nessa aula que você vai ver a sequência de atos que você realiza, né, quando você tem uma queda, seja no vício da pornografia, seja no vício do álcool, seja nas adições em geral, né? Mas sempre tem essa repetição de ato. E existem vários autores que se propuseram a tentar descrever, né, esse ciclo da adição, como, por exemplo, Patrick Carnes e outros, vários autores. O que eu escolhi como base é o padre argentino do Instituto do Verbo Encarnado, ele se chama Padre Miguel Fuentes, e ele tem um livro chamado La Trampa-Rota, no qual ele propõe, né, com base em vários autores, ele cria o seu próprio ciclo aditivo e explica o mesmo, e é esse que eu estou tomando por base nessa aula, né? E no programa em geral também, ele é um dos meus principais autores. E ele distingue dois níveis. Ele distingue o ciclo aditivo e por baixo do ciclo aditivo ele fala que existe um sistema aditivo. Vamos entender bem o que é cada um nessa aula. Então, nessa aula nós vamos ver como que funciona o ciclo aditivo. E na próxima aula, nós vamos ver o sistema aditivo, que está por base do ciclo aditivo, onde principalmente tem que trabalhar, né? Então, o que seria o ciclo aditivo? Bem, o ciclo aditivo seria o modo de agir de um indivíduo com passos muito precisos, que se repetem constantemente, enraizando-se cada vez mais. E é esse que nós vamos ver nessa aula. Então, ele distingue 6 passos do ciclo aditivo. Como vocês podem ver aí na tela, temos o desencadeante, depois nós temos a obsessão, depois nós temos o cárcere ou ritual, depois nós temos o prazer, depois o retorno à realidade e depois o turbilhão emocional. São 6 passos do nosso ciclo aditivo. E é interessante, né, principalmente nesse âmbito da pornografia, porque muitas vezes quando a pessoa ela tem a queda, ela meio que, tem a tentação, tem a queda, e quando termina a queda, ela meio que volta no estado de normalidade, assim, ela vê e fala, putz, já caí. E ela meio que entra num transe, assim, digamos, entre aspas, né? Ainda tem o uso da liberdade, mas ela fica meio que as emoções cegam, entendeu? Ela só volta à realidade depois da queda. Por isso que é muito importante entender esse ciclo, para justamente conseguir cortar ele no meio, né, entender como funciona, porque você não tem o uso total da razão, digamos assim. As emoções são muito fortes, né? Ainda tem o uso da razão, mas, enfim. Então vamos lá. O primeiro passo é o desencadeante. Esse é o começo de todo o ciclo. Ele é sempre causado por alguma situação, um pensamento, uma imagem mais sensual, um estado de estresse, ira, enfim, sempre tem um desencadeante. E se você consegue, olha só que interessante, se você consegue perceber qual é o seu desencadeante, você já consegue evitar várias quedas. Entende? Por quê? Porque se você sabe, por exemplo, o meu desencadeante é o estresse. E aí você sabe que, por exemplo, putz, eu tive um dia muito estressante hoje, estou chegando em casa do trabalho, você sabe
que você vai ter tentação, porque esse é o seu desencadeante. Então você tenta fazer alguma outra coisa para desestressar e cortar o desencadeante. Entende? Agora sim, vamos lá, venhamos e convenhamos. O cara que ele quer chegar na beira do abismo, né, e passando por todos os ciclos e cortar só no final, o cara não vai conseguir vencer o vício. Você tem que cortar logo no começo, enquanto ele ainda não tem forças. Então, o primeiro passo é o desencadeante, onde começa tudo, né? E esse desencadeante, né, ele vai trazendo uma ideia, né? Por exemplo, sei lá, tem que assistir pornografia, tem que assistir pornografia, tem que assistir tal vídeo, tem que fazer tal coisa, tá. E essa ideia, ela vai se tornando uma ideia obsessiva, ela vai ficando na sua cabeça e ela não sai. E é o segundo passo, que nós chamamos de obsessão. Então, quando você tem uma ideia parasita que fica na sua cabeça, você não consegue se livrar dela. Ou, por exemplo, tipo, veio a ideia, você tenta fazer alguma outra coisa, mas 5 minutos depois já voltou. Entende? E já é bem forte. Já é bem forte a tentação aí. Por isso que você tem que cortar o desencadeante. Então, o segundo passo é uma obsessão. Você tem uma ideia que, tipo, tenho que ver, vou fazer tal coisa, tenho que ver. Então, nesse momento, já vai tendo alterações fisiológicas no seu cérebro, né? Neurotransmissores já vão agindo, etc, etc. Por isso que fica essa ideia obsessionada. O terceiro passo é o que nós chamamos de cárcere ou ritual. Ou seja, porque o que acontece? O adito, ele não se contenta apenas com a execução do ato. Ele precisa de um certo ritual, né? um certo modo de fazer as coisas para preparar o ápice do prazer. Então, por exemplo, vamos lá, a pessoa teve um desencadeante, sei lá, o estresse. Chegou em casa, né? Ele teve aquele débito obsessionado, preciso ver pornografia. E aí, ele vai lá e fecha a janela do quarto. É o primeiro passo do ritual, por exemplo. Cada um tem o seu, você tem que olhar o seu e perceber quais são os passos que você dá. Você vai ver que sempre tem os mesmos atos. Então, sei lá, um exemplo, ele fechou a janela do quarto, ele vai para a cama. Aí, ele começa a ver, sei lá, soft porn no Instagram, vídeos sensuais, vai no TikTok, aí vê uns vídeos. Aí depois ele vai para o site pornográfico e depois ele termina de realizar o ato. Entende? Mas sempre há uma sequência de atos, que é o que nós chamamos de ritual. Né? Faça um exame de consciência e perceba para ver nas suas quedas que você vai sempre realizar os mesmos atos. Então, temos o desencadeante, temos a obsessão, temos o cárcere ou o ritual. Depois, nós temos o prazer, né? Que é o final de todo o rito, né? O ápice do prazer. Só que é interessante que esse prazer ele nunca é como esperado. Entende? Por quê? Porque a pessoa, muitas vezes o adito ele é uma pessoa triste, depressiva, com grandes sofrimentos, e que tentam buscar a felicidade no lugar errado, né? Não seria isso que seria nos vídeos pornográficos, entende? Então, esse prazer, ele nunca vai ser um prazer grande, vai ser um pequeno momento de prazer e passou, mas é sempre um prazer frustrante, entende? Algo que meio que para esconder uma realidade dura, alguma dor. E sem contar que, neurologicamente falando, por toda essa questão da dopamina, do circuito da recompensa, cada vez mais as pessoas vão tendo menos pico de prazer e quando elas voltam à normalidade, elas voltam para um estado mais depressivo, com um efeito semelhante às drogas. Né? Vai produzindo cada vez menos dopamina e vai indo para um estado mais depressivo, cada vez mais. Então o prazer vai ser cada vez menor, a tal ponto que a pessoa vê pornografia e no ápice não tem nenhum prazer, um prazer falso. Enfim, esse é o quarto passo, o prazer. Depois, nós temos o retorno à realidade, né, que sempre depois de prazer, a pessoa volta à consciência, ela fala, tipo, teve um momento de paz, digamos assim, mas volta à realidade e percebe que caiu. E aí nós temos o sexto passo, que é um turbilhão emocional, ou seja, depois da sua volta à realidade, vem uma série de emoções muito fortes. Então, por exemplo, a primeira emoção que vem é o remorso. Por quê? Porque começa as recriminações. Putz, assisti pornografia de novo. Putz, quebrei meu propósito. Estou em estado de pecado mortal.
fiz o que não deveria ter feito. Então começa a vir um remorso. Você começa, não um verdadeiro arrependimento, mas um remorso pelo ato que você fez. Só que o que acontece? Vem um remorso e aí você começa a se justificar. Aí você fala, mas é porque eu estava estressado. Mas não foi tão ruim, eu não tive um consentimento total. Né? Sei lá, não tem outro modo de ser amado. Então, meio que você tem uma acusação a si mesmo, você começa a se justificar. Ou, por exemplo, eu fiz isso porque fui abusado. Enfim, começa a vir a justificação. E existe uma frase muito interessante de José Ortega, ele fala, eu sou eu e minhas circunstâncias. E se eu não salvo ela, não me salvo a mim. Então, de fato, pode ter situações dolorosas, pode ter motivos, em certos sentidos, que te levaram a assistir o vício, mas você tem que aprender a lidar com as suas circunstâncias. Não justifica totalmente o seu ato, entende? Só que é isso. Depois do remorso vem a justificação e você tenta justificar o seu ato. Só que o que acontece? Você sabe, a sua consciência sabe que a culpa foi sua, que você teve o seu uso da liberdade. E aí vem o terceiro passo, que vem a vergonha ou desesperação. Por quê? Porque tá bom, vem o remorso, você tentou se justificar, mas você sabe que não tem como se justificar. Aí você sabe que você errou, que você caiu de novo. Aí vem o estado de vergonha. Né? Então, vem vergonha, vem um tristeza, vem um desespero por ter caído de novo. E por causa dessa vergonha e desesperação, vem as promessas. Então, no final do ciclo, vem as promessas, e a pessoa vira e fala, não vou fazer isso de novo, vou mudar tal circunstâncias, etc, etc, etc. Só que o que acontece? Se elas têm promessas, muito bom, só que na verdade não. Por quê? Porque as primeiras promessas não se cumprem e você dá tanto foco nessas promessas que elas acabam virando um novo desencadeante. E aí você começa o ciclo de novo. E fica nesse ciclo interminável. E cada vez que se repete, vai se arraigando cada vez mais, cada vez mais. E vai ficando cada vez mais difícil de sair do ciclo. Então, por isso que eu digo, você teve uma queda? Ok. Depois você pensa nisso, não se deixe levar pelas emoções que vão vir, porque é sempre isso. Você vai ter o remorso, justificação, vergonha, e você vai fazer a promessa. Só que as promessas começam o ciclo de novo. E você tem que aprender a cortar isso, né? Isso é essencial. Então, fica esse exercício. Se você é viciado, se você sempre cai no vício, perceba, volte na aula e vá anotando os passos, vá anotando cada passo e tenta perceber como funciona bem o seu ciclo. É sempre esses passos, entende? Anote e tente cortar, já vai ser de grande ajuda. E se você conhece alguém que também sofre com isso, compartilhe esse vídeo, comente o que vocês acharam e nos vemos na próxima aula, no qual nós vamos falar sobre o sistema aditivo. Até!